Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez, mais um dia. Como passou? Dormiu bem, descansou? Está começando um novo dia na presença do Senhor? Lembrou de orar, lembrou de estudar a Bíblia? Espero que sim. A palavra de Deus se renova a cada dia e nós estamos nessa caminhada estudando o livro de Provérbios. Portanto, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial, que promove a leitura da Bíblia em todo o mundo. Em todas as igrejas adventistas do sétimo dia espalhadas pelo mundo, esse projeto é uma realidade. E aqui na TV Novo Tempo nós estamos juntos, além do projeto da leitura da Bíblia, temos o programa Reavivados por Sua Palavra. E a ideia é a gente ler junto, cada dia, um capítulo, para extrair dele as lições espirituais para o nosso dia a dia. Agora, você sabe que isso não é o suficiente, não é mesmo? Você sabe que é importante a gente ter o nosso momento com Deus, a nossa comunhão com o Papai do Céu. Cada dia em família e, obviamente, também pessoalmente, particularmente, orando, lendo a Bíblia. Aliás, você sabe que eu já falei aqui outras vezes que quando a gente vai orar, a gente tem que lembrar de louvar o nome de Deus, agradecer o Senhor. A gente tem que pedir perdão ao Senhor pelos pecados que cometemos diariamente, orar intercessoramente. Você pode orar por um sonho que você tem em seu coração para que se realize ou não. E então você ora pedindo sabedoria a Deus e logo a seguir você então fica em silêncio para ouvir a voz do Senhor através da Bíblia Sagrada, que é a carta de Deus para nós. Então, já que a Bíblia é a carta de Deus, nós vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, tudo bem? Para juntos nós então entendermos a Bíblia Sagrada. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo livro de Provérbios, pela Bíblia Sagrada e pela oportunidade de ouvir a Tua voz nesses capítulos. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então a Provérbios 6. Será uma alegria ouvirmos a voz de Deus neste capítulo. Esse capítulo ele tem algumas advertências. Do versículo 1 até o versículo 5, ele apresenta advertências contra o servir de fiador. Depois do verso 6 até o versículo 19, ele tem advertências contra a preguiça. Do versículo 20 em diante, até o versículo 35, ele tem advertências contra a mulher adúltera. E é interessante que essas advertências contra a mulher adúltera já apareceram lá no capítulo 2, alguns versos. Elas apareceram no capítulo que nós lemos ontem. Lembra? O capítulo que nós lemos ontem foi todo ele tratando dos malefícios, do perigo, do adultério. E ele vai continuar esse tema no capítulo 7, falando mais advertências contra o adultério. O que significa que Deus valoriza a família, Deus tem em alta estima o casamento entre um homem e uma mulher, e Deus espera que nós sejamos fiéis, que o marido seja fiel à sua esposa e a esposa fiel ao seu marido. Vamos lá então, vamos começar com alguns textos que eu selecionei, começando com advertências contra o servir de fiador. Vamos lá, Provérbios 6, versículo 1. Vamos lá, então o capítulo que trata de advertências contra as ciladas da vida, começando com a cilada de ser um fiador. Ele diz, filho meu, se ficaste por fiador, ou seja, você vai ter uma obrigação do teu companheiro, e aqui essa palavra companheiro é no sentido de um amigo falso, que se apresenta como amigo, depois te trai. E se te empenhaste ao estranho, então essa palavra empenhaste diz respeito ao compromisso, ou seja, você assinou um compromisso de ser fiador desse amigo falso, desse estranho. Se você fizer isso, você vai estar enredado. E aí ele vem dando então o perigo de você atuar como fiador, até o versículo 5. Ou seja, o conselho de Salomão é
não seja um fiador. Pague a dívida se você puder, mas não seja um fiador. Vai separar a amizade, vai criar contenda entre amigos, ok? Então, se você puder, faça uma doação, pague para ele, mas não entre como fiador. Esse é o conselho do sábio. Depois do verso 6 até o verso 19, então entram as advertências contra a preguiça. Particularmente, é uma coisa que eu sempre abominei, a preguiça. E é interessante que a Bíblia aqui apresenta várias, mas várias mesmo, advertências contra o preguiçoso. A Bíblia exalta o trabalho, a Bíblia fala da importância do trabalho, por exemplo, aqui dos versos 6 em diante, o objetivo desses versículos é levar o preguiçoso a agir, é levar o preguiçoso a descobrir o prazer recompensador do trabalho. E aí ele faz várias recomendações. Por exemplo, ele começa dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ou seja, ele apresenta elementos da natureza que nos ensinam várias lições espirituais e também para a nossa vida social. Eu me lembro que eu estava trabalhando, era um estudante, trabalhava como colportor. Colportor estudante é um ramo da Igreja Adventista, um trabalho da Igreja Adventista para ajudar jovens que não podem pagar os estudos, para que eles consigam recursos, então, para a sua faculdade, ou colégio, né, de ensino médio. E eu estava colportando, então, na cidade de Paranavaí, lá no Paraná. E um dia, voltando para casa, eu vi um trilho, assim, de várias formigas. Eu me lembrei desse verso, parei e comecei a fazer um teste. Fui acompanhando uma formiga que estava carregando uma grande folha nas suas costas. Então, eu peguei uma pedra, coloquei na sua frente. Ela deu a volta na pedra. Botei outra pedra, mais um obstáculo, ela deu a volta, nunca largando a sua folha. Eu então tirei aquela folha de cima dela. Ela então ficou meio desorientada, daqui a pouco pegou outra folha e seguiu o caminho. Eu fiquei lembrando do versículo bíblico e desta experiência. A natureza nos ensina muito. Mas aqui, o que ele está dizendo é que se alguém tem preguiça, se alguém não quer trabalhar, olhe para a formiga. Ela é diligente, ela é perseverante, ela não desiste, ela transpõe obstáculos e ela consegue fazer grandes coisas pelo seu espírito diligente. Bom, aí ele diz aqui, ó, vem dando várias consequências da pessoa que não gosta de trabalhar. Então ele fala que a pessoa pode cair em pobreza, pode cair em necessidade, né? A pessoa que não é diligente. Depois, a próxima etapa de Provérbios 6, então, fala contra a maldade. Verso 6, por exemplo, ó, 16. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª alma ele abomina. O que ele aborrece? Olhos altivos, orgulhosos, né? Orgulho, a corrupção, a altivez diz respeito a isso, a orgulho. Depois, língua mentirosa. Efésios 4, 25, por exemplo, fala contra isso, contra a mentira. Mãos que derramam sangue inocente, diz respeito à corrupção. Coração que trama projetos iníquos, diz respeito à maldade. E pés que se apressam a correr para o mal. Tem a ver com a depravação, a natureza depravada do ser humano. E o que é que ele abomina? A 7ª coisa, testemunha falsa, que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Diz respeito a uma pessoa fofoqueira. Então, ele abomina o orgulho, a corrupção, a maldade, a depravação, a mentira e a fofoca. Grandes lições para nós, não é mesmo? Agora, a última parte do capítulo 6, então, trata do mesmo tema que tratou parte do capítulo 2, do mesmo tema que tratou todo o capítulo 5 e do mesmo tema que tratará todo o capítulo 7 amanhã. O final do capítulo 6, que já é uma introdução ao capítulo 7, ele trata de advertências contra a mulher adúltera. E volto a lembrar a você, o que eu já falei no capítulo 5, que a advertência aqui não é contra a mulher em si, não é um preconceito contra a mulher, mas é uma exortação, ele está falando contra o adultério, tanto seja do homem quanto da mulher, ok? Então ele diz assim, ó, o mandamento é lâmpada,
Versículo 23. E a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Por que o mandamento é lâmpada, é luz? Lembra-se dos 10 mandamentos, e um deles é não adulterarás. O mandamento é lâmpada, ele nos protege, ele nos faz ver, ele nos guarda. Ele nos protege do quê? Da vil mulher, das lisonjas da mulher alheia. Aí ele diz assim, não cobices no teu coração a sua formosura. Não te deixes prender com as suas olhadelas. Então, toma cuidado. Ele diz assim, ó, a mulher adúltera anda à caça da vida preciosa. Versículo 26. Verso 28. Ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés. Tem gente, meu amigo, que acha que nunca vai ser descoberto. E hoje, com a ascensão da pornografia na internet, a gente que adultera pela internet, achando que nunca vai ser descoberto. Deus vê todas as coisas e, além disso, nós somos transformados pelo que nós contemplamos. Se você contempla a pornografia, contempla aquilo que é imoral, contempla aquilo que é imoral, daqui a pouco você vai cair em pecado. Daqui a pouco você vai cometer o adultério. Daqui a pouco você vai trair o seu cônjuge. Pense nisso. O final do capítulo 6, então, exorta o seguinte. Ele diz, aquele que cometer o adultério, que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo. O verso 32, ele diz, o que adultera com uma mulher está fora de si. Que não vale a pena. É um prazer que não leva a nada. Que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então o adultério, ele é destrutivo. O adultério provoca desgraça, provoca vergonha, provoca remorso. Não vale a pena. Amanhã nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso no capítulo 7. Medita nessas orientações do capítulo 6 e seja feliz. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria, queremos pedir ao Senhor iluminação, queremos pedir ao Senhor a Tua bênção para sermos fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis aos Teus preceitos, fiéis ao cônjuge e assim vivermos mais, melhor e mais felizes. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, sucesso. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.